apresentação aqui, que será feita pelo Iwata e pelo André. As dúvidas vocês podem ir me encaminhando lá no grupo. Obrigado. Iwata. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradeço aí a participação de todos aqui que estão nos assistindo. Hoje é um dia para nós assim de bastante eu diria muito gratificante. A gente traz aí nossa 7ª edição do boletim quadrimestral do mapa de empresas. A gente vai trazer os detalhes também, os números que são bastante animadores, né, do ponto de vista aqui do governo. Só que pontuando que esse mapa de empresas, ele já traz aí uma fotografia da efetividade das medidas que o governo tem implementado desde 2019. A gente tem sempre estado bastante focado no nosso tripé, né, de austeridade fiscal, em primeiro lugar, melhoria do ambiente de negócios e ganho de produtividade para o país como um todo. Então, novamente, a gente traz assim, essa fotografia que ilustra claramente os avanços que a gente tem feito aí na melhoria do ambiente de negócio para as empresas do Brasil. Logo depois também que a gente fizer a apresentação do mapa de empresas, a gente vai falar um pouco também de outras medidas que estão sendo conduzidas aqui pelo Ministério, que estão diretamente relacionadas também à melhoria do ambiente de negócio, com um foco muito especial para os pequenos empreendedores. Então, a gente traz aí, falar um pouco, atualizar um pouco sobre os nossos programas de crédito, nosso Crédito Brasil Empreendedor. A gente também tem uma preocupação muito grande com esse pilar ESG, né, de sustentabilidade, de governança e de social. Então, nesse pilar, a gente tem aí o nosso programa do Brasil para Elas, e aí a gente vai falar um pouco também dos avanços desse programa. E, por último, a gente fecha aí mostrando grandes números, novamente, né, números que ilustram todo o resultado da eficácia das políticas que o governo tem implementado. Então, agradeço novamente a presença. Logo depois, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, como o Edu comentou, e aí agora eu deixo a palavra aí com o nosso diretor, André Santa Cruz. Obrigado, secretário Iwata. Boa tarde a todos. Mais uma vez, apresentamos o boletim quadrimestral do mapa de empresas, é o nosso 7º boletim, como bem dito pelo secretário. Começamos a divulgar os dados do mapa de empresas em janeiro de 2020. Tivemos, portanto, já 6 boletins quadrimestrais publicados e temos agora no 7º boletim números muito positivos que mostram o sucesso das políticas públicas que temos adotado, especialmente aqui no âmbito do departamento, do DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Políticas públicas fundadas, sobretudo, na transformação digital de serviços, que tem permitido aí uma redução considerável do tempo médio de abertura de empresas no Brasil, como os números vão destacar. Então, pode passar aí, por favor, primeiro. Aqui nós temos o mapa de empresas, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta que o departamento começou a disponibilizar, como eu disse, no início de 2020, ainda quando o departamento integrava a Secretaria Especial de Desburocratização. E esse mapa de empresas ele é composto fundamentalmente de 2 grandes painéis. Um painel que traz o quantitativo de empresas ativas do Brasil, né? E um outro painel que traz o tempo médio de abertura de empresas no país. Em ambos os painéis, é possível, para quem quiser, membros da imprensa, da academia, do próprio empresariado, gestores públicos, quem quiser, o mapa de empresas é uma ferramenta de acesso público, está lá no gov.br, gov.br/mapa de empresas. E nesses painéis você pode fazer pesquisas com filtros específicos. Você quer saber, por exemplo, quantas empresas foram abertas naquele período no seu estado, no seu município, ou em um determinado setor da economia, ou um tipo específico. Você quer saber quantas sociedades limitadas foram abertas, né? Então, o mapa permite esses filtros, o que é muito bom para todos os que se alimentam desses dados, como eu disse, imprensa, academia, gestores públicos,
o próprio empresariado. E o que é que esses dados nos mostram aí nesse último quadrimestre? Primeiro, tivemos um número expressivo de empresas abertas, foram mais de 1 milhão de empresas abertas nesse período, né? Para ser mais exato, 1.350.127 empresas, o que representa um aumento de um pouco mais de 11% em relação ao último quadrimestre de 2021, ou seja, ao período imediatamente anterior. Tirando as empresas que foram fechadas nesse período, tivemos um saldo positivo de mais de 800 mil empresas, né, 808 mil empresas abertas de saldo, e temos hoje um total de mais de 19 milhões de empresas ativas no país, né? E aqui alguns dados que normalmente não mudam, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, como principais estados da federação, sempre lideram aí o número de empresas, e temos também uma distribuição, como eu disse, no mapa você pode fazer vários tipos de filtro, né? Por local, por área de atuação, por tipo de negócio, etc. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Aqui nós temos um número bem expressivo dos resultados positivos das políticas públicas que temos implantado, né, para a redução do tempo médio de abertura de empresas. Esse é um dado histórico, esse é o menor tempo da série histórica, né, 1 dia e 16 horas o tempo médio de abertura de empresas no último quadrimestre, né, uma redução de 8 horas em relação ao terceiro quadrimestre de 2021, ao quadrimestre imediatamente anterior, e uma redução de 1 dia e 13 horas em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, ou seja, o mesmo período do ano, mas no ano anterior. E se nós compararmos aqui com o início de 2019, o início da gestão do atual governo, tivemos uma redução do tempo de aproximadamente 70%, para ser mais exato, 69% de queda no tempo médio de abertura de empresas. Eram 5 dias e 9 horas e temos hoje aí 1 dia e 16 horas. Pode passar, por favor. Ou seja, isso é um reflexo direto, como eu tinha dito, das políticas públicas de simplificação e desburocratização que nós temos adotado desde o início de 2019. Tudo começa com a Lei da Liberdade Econômica, ainda quando ela foi MP da Liberdade Econômica, ali em março de 2019, quando a gente edita a MP 881, que acaba se convertendo na Lei 13.874, em setembro do mesmo ano. Nessa lei, nós já colocamos mudanças normativas importantes. Registro automático, quando se opta por um ato constitutivo padrão estabelecido lá pelo nosso departamento, e a dispensa de alvarás e licenças para atividades de baixo risco, né? Depois, nós tivemos, no ano passado, a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, uma lei que teve participação decisiva de várias áreas aqui do Ministério da Economia, principalmente a ACEPEC, a Lei 14.195, fruto da conversão da medida provisória 1040. Essa lei também trouxe alterações importantes na Lei 8.934, que é a Lei de Registro Empresarial, e na Lei 11.598, que é a Lei da Rede Sim, né? Trazendo a dispensa dos procedimentos de consulta prévia de viabilidade, a unificação dos cadastros fiscais, facilitação de regras para a emissão de alvarás e licenças para atividades de médio risco. Então, tivemos... isso tudo é resultado dessas mudanças normativas e também de 2 grandes programas que nós implementamos nesses últimos anos aqui no âmbito do departamento. A assinatura digital Gov.br, né, com a lei da assinatura eletrônica, ficou claro que nas juntas comerciais seria possível o uso da assinatura eletrônica avançada para abertura de empresas, o que fez com que a gente conseguisse implementar a assinatura eletrônica avançada no portal Gov.br, que é gratuita, extremamente simples. Isso já está disponível em 24 unidades federativas, até o final do ano teremos em todo o país. Isso facilitou muito o processo de abertura de empresas,
tanto em termos de custos burocráticos, quanto em termos de custo financeiro mesmo, porque agora você não precisa necessariamente do certificado digital ICP Brasil para abertura de empresas nas juntas. E o outro projeto nosso implementado nesses últimos 3 anos foi o Balcão Único, uma iniciativa que criou um fluxo simplificado para abertura de empresas em um único procedimento. E é isso que permite que hoje mais de 60% das empresas abertas no Brasil hoje são abertas em menos de um dia, que é a nossa meta para o final do ano. A transformação digital da abertura de empresas integra a estratégia de governo digital de 2020 a 2022. A meta que está na EGD para a abertura de empresas é a abertura em até um dia de todas as empresas, e nós estamos caminhando aí para atingir esse objetivo. Como vocês viram, eram 5 dias e 9 horas no início de 2019 e tivemos um número histórico no mês passado de 1 dia e 16 horas, sendo que mais de 60% das empresas já são abertas em menos de um dia, que é a nossa meta. Então, secretário e todos que estão nos assistindo, esses números mostram o sucesso dessas políticas públicas de simplificação e desburocratização que vêm sendo adotadas pelo departamento desde o início de 2019, ainda quando integrávamos a SEDGG, e que continuam sendo nossos pilares agora como parte integrante da CEPEC. Esses eram os números que eu tinha para mostrar. Eu devolvo a palavra ao secretário e continuo aqui à disposição depois para eventuais dúvidas e perguntas. Obrigado, André. Aproveitando aqui, lembrando que também nessa agenda de digitalização, dos serviços públicos, do serviço para o cidadão brasileiro, eu queria aqui só relembrar que a gente teve semana passada, com a participação muito atuante aqui do time do diretor André Santa Cruz, o time do DREI. A gente teve aí o desenho, várias discussões internas, foram mais de 2 anos de discussões entre vários setores, e aqui o Ministério da Economia, incluindo a área do diretor André, foi sobre a medida provisória 1085, que é a medida provisória do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Lembrando que essa medida provisória semana passada foi uma semana realmente muito, muito gratificante para a gente. A medida provisória 1085 foi aprovada nas 2 casas, aprovou-se na Câmara, depois aprovou-se no Senado, ela teve um retorno para a Câmara, foi aprovado também de maneira bastante expedita, e agora ela já foi para a sanção. Então, a gente considera isso também um grande avanço aí na melhoria dos serviços públicos que o governo tem tocado, e aí juntamente com todas essas ações que o diretor André comentou agora. Então, isso aí foi fundamental, aí, mais um passo importante na nossa desburocratização e na nossa prática de digitalização. A gente tem também gostaria de mencionar, na quarta-feira, a gente teve, quarta-feira, na verdade, a gente teve lá a aprovação na Câmara do PL 4188, que é o PL do Marco de Garantias, também tivemos uma aprovação na Câmara dos Deputados, seguiu agora para o Senado, e a gente espera também que isso seja também mais um avanço aí do nosso governo em relação à melhoria do ambiente de negócio. Bom, seguindo aqui na sequência, a gente falou aqui de digitalização de empresas, melhoria de facilitação da abertura de negócio. Eu queria falar um pouco também, esse slide traz o nosso programa, que é o Brasil para Elas. Na verdade, a gente está só reforçando também a nossa política, nossa preocupação com esse tripé ESG, que meio é o tripé ambiental, social e de governança. E dentro do tripé social, para a gente é fundamental esse avanço que nós temos tido aí em relação ao empreendedorismo feminino. Se a gente olhar hoje, dentro dessa facilitação que o diretor André trouxe, a gente tem aí uma escalada aí bem positiva, um crescimento grande aí de abertura de MEIs, de empreendedores individuais, e reforçando que 40% dos CNPJ dos MEIs hoje em dia são ocupados por mulheres empreendedoras. Então, daí a importância desse programa. O Programa Brasil para Elas tem promovido um ambiente favorável ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino. A gente tem aí vários convênios com o SEBRAE, convênio com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil.
A gente tem aí avançado no chamado crédito assistido, né? O Sebrae tem sido aí uma instituição fundamental, muito parceira nesse avanço, que a gente, juntamente com o crédito, a gente avança nos programas, na sistemática de preparação, de formação das empreendedoras. Então, isso é mais um fator aí que a gente acredita vai ser um vetor aí para o crescimento aí da nossa economia. Então, é a abertura de empresa para um lado, a questão do empreendedorismo feminino, outro pilar, da assistência a essas empreendedoras, né, junto com crédito Caixa, BB e com recurso do Sebrae também. E aí a gente tem, diante também dessa nossa política, desse nosso grande plano de avançar com o empreendedorismo, a gente traz aí no próximo slide, falar um pouco especificamente também nossos programas de crédito para as pequenas e médias, pequenas microempresas, né? E os MEIs também. Então, agora a gente está, vocês devem ter acompanhado, a gente está aí com 3 medidas que foram bastante importantes para a gente construir um pacote de disponibilização de crédito para o pequeno empreendedor. Então, nesse cenário, nós estamos falando aí de aproximadamente 87, 90 bilhões de recursos que irão ser disponibilizados pelas instituições financeiras brasileiras, recursos esses que contarão com aval, com garantia para esses empréstimos por parte de fundos da União. Então, só de primeiro um programa que é fundamental, que é o Pronamp, que foi um programa que foi bastante importante nos anos de 20 e 21, beneficiou 320 mil empresas. A gente agora, através do projeto de lei, que foi aprovado também Câmara e Senado, o PL 3.188, a gente teve aí a renovação do Pronamp, justamente para trazer um fôlego para essas empresas durante esse período de recuperação econômica que o país tem passado, nesse período pós-Covid, e agora a gente trazendo esse crédito para realmente consolidar essa recuperação. Então, nós estamos falando de 50 bi do Pronamp, nós estamos falando de 14 bilhões do Programa de Estímulo ao Crédito, que é o nosso PEC. O PEC já está em vigor, os bancos já estão operando dentro do guarda-chuva do Programa de Estímulo ao Crédito. Novamente, são 14 bi somente no ano de 2022. E a gente tem também o PEAC, que é o Programa de Estímulo Emergencial, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que a gente também está revisitando e está reeditando agora nas próximas semanas agora, tá, o PEAC, que aí também a gente vai disponibilizar mais 21 bilhões de recursos para os pequenos empreendedores no país. Tá? Então, são vários programas que a gente colocou de pé, consolidando aí, disponibilizando em torno de 87, 90 bilhões de novos recursos para as pequenas, micro empresas brasileiras, incluindo também os MEIs. Próximo slide. Bom, então, tem um ponto importante também que a gente gostaria de trazer em relação à criação de novas empresas, como o diretor André comentou mais cedo, a gente tem quase 25 milhões de empresas funcionando no Brasil, mas a gente também não pode deixar de olhar o lado do emprego de carteira assinada, tá certo? Então, a gente acompanha também esse indicador, essa medida que para nós é fundamental em termos de recuperação econômica. E aí a gente traz alguns dados. Hoje a gente teve a divulgação do CAGED, a gente observou 196 mil novos empregos criados aí no último mês, no mês de maio, em torno de 26 mil empregos a mais do que estava se esperando, esperava-se em torno de 170 mil novos empregos. A gente observou uma geração de 196 mil novos empregos. Quando a gente olha o acumulado só em 2021, nós estamos falando de 2.730.000 novos empregos, tá? de carteira assinada, novos postos em 2021. Isso é um número recorde quando a gente olha a série histórica, né, no acumulado do ano, sem os ajustes sazonais. Um outro ponto importante também, outro dado importante, que é levantado aqui pela Secretaria de Política Econômica, pelo time de economia aqui do Ministério da Economia, é que quando você olha, você pega de julho do ano passado, quando você pega de julho, olhando 12 meses para trás, o Brasil gerou mais de 2,5 milhões de empregos. Quando você olha agosto, também olhando acumulado de 12 meses, também gerou acima de 2,5 milhões de empregos. Se você faz esse acumulado mês a mês, né, olhando sempre 12 meses para trás,
De julho a abril desse ano, consistentemente, o país, no acumulado, tem gerado acima de 2,5 milhões de empregos. Isso é a primeira vez que a gente observa essa criação consistente, né, durante vários meses, em toda a série histórica de levantamento de novas criações de postos de trabalho. Também é um indicador claro que a economia tem se recuperado. Quando a gente olha no acumulado em 2022, a gente já está registrando aí um saldo positivo, né? Só olhando até abril, nós estamos olhando o saldo positivo de 770 mil, quase 771 mil novos empregos. E aí a gente já tem aí uma recuperação das perdas, né, ocorridas ao longo de 2020, que foi um ano realmente muito duro aqui para a economia brasileira e para o mundo todo. Então, com isso, a gente espera, né, a gente são sinais claros de maior empregabilidade na economia do país. Também tem um dado que eu gosto sempre de lembrar, que aí casa justamente entre, é uma relação entre a criação de postos formais de emprego e a criação de empresas. Nós temos que lembrar que em torno de 99% das empresas brasileiras, dos CNPJs, são micro, pequenas, MEIs ou empresas de pequeno porte. E esse segmento de empresas são empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais ao ano, esse é o limite máximo dessas categorias. Essas empresas são responsáveis por 62% dos empregos no Brasil. Então, está aí novamente reforçando a importância de todo o trabalho que o time do diretor André tem feito na facilitação das novas empresas brasileiras, principalmente as pequenas, porque esse segmento é responsável por 62% dos empregos no país. E em termos da economia, quando você olha o PIB brasileiro como um todo, esse segmento é responsável por 27% do PIB. Então, nós estamos falando de um setor extremamente importante para o país, e isso tudo está sendo abarcado pelas medidas apresentadas, cujos resultados foram apresentados pelo diretor André. Acho que mais um slide. Bom, e finalmente, né, a gente só reforça que tudo isso tem se refletido de maneira agregada na expectativa de crescimento do PIB brasileiro. A gente tem a nossa Secretaria de Política Econômica, que tem as suas grades periódicas sobre os parâmetros para a economia brasileira. A SPE hoje está com uma perspectiva de crescimento para o Brasil em 2022 em torno de 1,5%. Isso aí é interessante porque no final do ano passado tinha vários agentes de mercado prevendo até um crescimento negativo ao longo de 2022, um crescimento próximo de zero, e agora já estamos falando de 1,5%, né? A SPE sempre manteve uma previsão que hoje a gente está vendo uma previsão bastante realista. E, além disso, agora a gente está vendo todos os agentes de mercado convergindo nas suas previsões às previsões da nossa Secretaria de Política Econômica, e aí isso mostra novamente aí um cenário positivo para esse ano de crescimento em torno de 1,5% ou até mais. Então, a gente teve, além disso, em 2022, a gente teve um recorde histórico de exportações, né, em março deste ano. A gente teve um recorde no primeiro trimestre para a corrente de comércio, exportações e importações. Esse é outro ponto importante, quer dizer, a parte do comércio externo do Brasil está realmente com números bastante positivos. Nós tivemos também o maior montante histórico de arrecadação da Receita Federal, né? Arrecadação federal agora no mês de fevereiro. E aí tudo isso assim só corrobora, e só acompanha, só vai ao encontro de tudo que a gente tem visto, presenciado e observado dos números em relação à recuperação da economia brasileira, tá? Então, e agora justamente nesse cenário de recuperação é que a gente traz aí novamente a questão do nosso pacote de crédito, para fechar, né, para a gente consolidar essa retomada ao longo de 2022 e a gente entrar em 2023 um ano de crescimento acelerado, de retomada bem mais ampla. Então, a gente são os números que a gente gostaria de trazer aqui hoje para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço demais aí a presença e a gente fica aí disponível para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Vou iniciar aqui as perguntas. A primeira é da Luaico, Valor Econômico. Ela quer saber quando se inicia a série histórica do tempo de abertura de empresas. Como está destacado lá no slide 3, eu acho, que eu mostrei, a gente começa essa série histórica em janeiro de 2019,
quando o tempo médio era de 5 dias e 9 horas, né? Então, se você comparar desse período para hoje, aí, ó, perdão, se você comparar desse período que a gente começa a fazer essa medição para hoje, houve uma redução aí de 69%, como está destacado no slide seguinte. Né? Caiu de 5 dias e 9 horas para 1 dia e 16 horas, e a meta que está lá na EGD, na Estratégia de Governo Digital, para a transformação digital da abertura de empresas, é ter todas as empresas abertas em menos de 1 dia. Né? A gente já consegue isso em mais de 61% dos casos. Estamos firmes aí para atingirmos essa meta. Obrigado. A próxima também é da Luaico do Valor. A maior parte das empresas ativas no Brasil são, na verdade, pessoas, principalmente MEIs. O que isso significa? É a dificuldade de gerar empregos formais? Obrigado. Bem, eu posso responder essa também, né? Não há dificuldade, porque acho que os números que o próprio secretário mostraram demonstram que também no nível de emprego, e esse aí o secretário pode falar muito melhor, e já falou até, os números também são bem positivos. Mas não, o MEI, o fato de a gente ter esse grande número de MEIs criados é resultado do sucesso de uma política pública de formalização de atividades que historicamente eram desenvolvidas na informalidade. Isso é muito positivo. Né? O MEI é, sim, um empresário individual, por isso a afirmação de quem perguntou de que são pessoas, né? São empresários individuais, mas eles desenvolvem atividades extremamente importantes, geram empregos formais, inclusive, e são muitas vezes o embrião de um empreendimento que vai dar certo e que amanhã vai se tornar uma grande sociedade limitada ou até mesmo uma sociedade anônima. Né? Além disso, o sucesso do MEI é resultado também, é uma demonstração de um resultado positivo das nossas políticas de melhoria do ambiente de negócios, como o secretário bem colocou no início da fala dele. Esse é um dos pilares, né? Austeridade fiscal, melhoria do ambiente de negócio e ganho de produtividade. Quanto mais você melhora o ambiente de negócios, mais as pessoas se sentem incentivadas, estimuladas a empreender. Isso é um dado positivo, que é um retrato do nosso tempo também. Né? Hoje o mundo é um mundo de empreendedores, né? Antes de qualquer coisa. E quando você percebe essa tendência mundial, o que é que você tem que fazer? Desenvolver políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios e permitam que essas pessoas se sintam cada vez mais incentivadas a empreender. Então, aquela coisa de termos um Brasil hostil a quem empreende é algo que a gente não pode mais afirmar hoje em dia, pelo contrário. As políticas que temos adotado nos últimos tempos, principalmente lei da liberdade econômica, lei da melhoria do ambiente de negócio, né, mudam esse panorama. O Brasil não é mais um país hostil a quem quer empreender. É um país amigável, né, tem um ordenamento jurídico cada vez mais amigável a quem quer empreender. Políticas de simplificação e desburocratização são fundamentalmente isso. E é por isso que nós temos tantos MEIs registrados. Isso é o retrato do sucesso, repito, de uma política pública de formalização de atividades que historicamente eram informais. Só complementando aqui, acho que o diretor André colocou muito bem aí a questão do MEI. A gente vê tanto o MEI quanto a criação de novos empregos, novos postos de trabalho formais, que para a gente é fundamental, né? Para o governo é fundamental. São ações, são indicadores complementares, né? A gente vê, de um lado, você vê a criação novamente nos números do CAGED, da PNAD contínua, estão aí mostrando que o Brasil tem se recuperado em relação à criação de empregos, mas, por outro lado, também, como o diretor colocou muito bem, a gente tem a formalização dessas atividades que antes não estavam, né, no mercado formal, de uma forma ou de outra. E com essa formalização, o MEI, você traz aí os benefícios atrelados, né, ao fato do empreendedor ser MEI.
você tem aí o primeiro, você tem um benefício previdenciário, né? Então, a pessoa, em pagando lá o imposto agregado do MEI, ele está pagando a sua própria contribuição previdenciária. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que outro ponto também importante é a questão do acesso ao crédito, novamente, né? Reforço o nosso programa de crédito. E por que eu trazendo um ponto do MEI aí, o nosso programa de crédito? Porque se você olha essa nova edição do Pronamp, ela traz explicitamente aí a inclusão do MEI. E se você olha também essa nova versão do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, PEAC, você também tem lá a inclusão do MEI. Então, só isso aqui são duas vantagens que vêm de imediato aqui para a gente, né? Obviamente há outras, né? Para o cidadão, para o empreendedor que faz a abertura do MEI, questão previdenciária e a questão de facilitação de acesso ao crédito. Só complementando também, secretário, tivemos também ano passado, nessa mesma linha de incentivo ao empreendedorismo, a implementação do Inova Simples, o sistema simplificado de abertura de startups, né, que tem sido também um sucesso aí. Já tivemos mais de 800 CNPJs criados no fluxo simplificado do Inova Simples. Obrigado, vou dar sequência aqui. A Luaico do Valor, novamente, ela quer saber se vão retomar o PEAC Maquininhas e quais alterações haverá no programa. Obrigado. Bom, Lu, eu vou tentar responder aqui. Na verdade, em relação ao PEAC Maquininhas, a gente não descontinuou o programa. Ele vai ser retomado num outro formato. O PEAC Maquininhas, ele era aquele programa com funding, na verdade, a União entrava com funding, né, com recursos para ser repassado via empréstimo, e o objetivo dele era justamente você fazer aquele crédito garantido pelos recebíveis, que a gente chama de recebíveis fumaça, que são os recebíveis não performados das compras de maquininhas, né, nas pequenas e microempresas. A gente agora está retomando o PEAC Maquininhas, não mais na forma de funding da União. O PEAC Maquininhas ele está sendo operado agora dentro do PEAC, né, novamente o nosso Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, e aí ele também vai ser operado na forma de aval. Então, continuaremos fazendo aí esse suporte aí para o crédito via garantia de recebíveis de crédito fumaça, só que não mais via funding, agora via aval, via garantia dos empréstimos, e o funding vai ser das próprias instituições financeiras. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. A Jamile Racanis, TV Globo. No fim de abril, a secretária Daniela havia passado em uma coletiva a estimativa de que o volume de crédito para micro e pequenas empresas seria de 90 bi em 2022, referente a Pronamp, PEC, PEAC e FGEAB. É a mesma estimativa repassada agora? Ou há alguma nova estimativa do Ministério nesse valor mencionado de 87 bi? Ela também pede se temos estimativas para 2023. Obrigado. Tá, muito obrigado. Na verdade, essas são as estimativas aproximadas, 87, 90 bi. Por quê? Porque, na verdade, isso aí são, como eu comentei, né, mais cedo, são operações agora na forma de aval. Então, na verdade, a União garante uma parcela das perdas dessas carteiras de crédito. Hoje em dia, para a gente ter uma ideia, aí o Pronamp está com se eu não me engano, uma inadimplência em torno de 6,1%, 6,1%, considerando tanto microempresas quanto pequenas empresas. Isso aí para que a gente chama de safra, né, para os empréstimos feitos ao longo do ano, se eu não me engano, de 2020. Então, para os empréstimos feitos ao longo do ano 2020, para os quais a gente já passou o período de carência, nós estamos falando em torno de 6,1% de inadimplência. Mas, assim, por que essa coisa da garantia é importante? O Pronamp, especificamente, nessa versão aqui, que é de 2021, nessa última até 2021, você tem uma garantia em torno de 20%
das perdas da carteira. Então, quando você olha que a inadimplência está em torno de 6,21, realmente está muito longe ainda desse patamar garantido de 20%. Mas por que eu estou falando do patamar garantido? Por que isso tem a ver com os 87, 90 bi? Porque dependendo, a gente ainda está fazendo aqui os últimos ajustes de quais vão ser os novos parâmetros em relação a essa reedição do PEAC do Pronamp. E nessa reedição a gente está fechando também quais vão ser os níveis de garantia. Se vai ser 20%, se vai ser 15%, vai ser 10%, vai ser 30%. Então, isso aí, a gente está fazendo essa discussão, estamos no estágio final de discussão, e esse nível de garantia que vai determinar o nível de alavancagem dos recursos que a União disponibilizou para os novos créditos, e esse nível de alavancagem que vai realmente ditar se a gente está disponibilizando 80 bi ou 90 bi. Tá? Então, nós estamos falando aí em torno de 87 bi, é mais ou menos a conta que a gente tem, mas isso pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo dos parâmetros que a gente feche para o nível de cobertura dessas garantias. Obrigado, secretário. Com isso, encerramos as perguntas. Eu repasso a vocês, aos senhores, para considerações finais. Obrigado. Bom, eu gostaria, então, mais uma vez de agradecer enormemente aí a participação de todos. Para a gente é uma grande honra aqui estar fazendo esse lançamento. Acho que o time do diretor André tem feito um trabalho fantástico aí, mais de 3 anos que a gente tem trabalhado bastante arduamente para melhorar aqui o ambiente. Eu acho que você reduzir de mais de 5 dias para a abertura de uma empresa para um dia e logo menos de um dia realmente um feito bastante que a gente tem que levar em conta, e acho que, novamente, nós só reforçamos que tudo que a gente tem feito é dentro de um grande plano, tá? Um plano de melhoria de ambiente de negócios, tudo dentro, garantindo a austeridade fiscal e melhorando aí a produtividade da economia brasileira. Então, novamente, reforçamos aí os dados do CAGED, da PNAD contínua, que mostram claramente a retomada do nível de emprego do país. Isso acompanhado também do nível alto aí, um nível forte aí de formalização dos nossos pequenos empreendedores, cada vez mais estão sendo acesso a vários produtos, vários serviços que antes eles não tinham. Então, mais uma vez, agradeço aí e ficamos à disposição. André, não sei se você quer comentar mais. Também, secretário, também agradeço a participação de todos e, mais uma vez, reforço, esses números positivos na abertura de empresas mostram o sucesso das nossas políticas de simplificação e desburocratização, que são baseadas fundamentalmente na transformação digital de serviços. E é assim que nós vamos continuar até atingirmos a meta de abertura de empresas em menos de um dia em todo o país. Tá certo, agradeço a todos pela atenção. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.